Bom dia, sexto ano. Tudo bem aí com vocês? Espero que sim. Bora lá, depois de uma semana aí desconectados, bora começar aí, retomar nossas aulas de ciências do quarto bimestre. E nós vamos iniciar aí, né? Nós vamos dar início aí à unidade 4 do nosso livro, onde nós vamos falar sobre a Terra no universo. Está lá na página 187. Bora lá? Vamos começar? Vou compartilhar aqui com vocês os slides. Vamos lá. Nós vamos falar sobre a estrutura da Terra. Será que a Terra sempre foi assim, da maneira que nós conhecemos hoje? Será que sempre houve, né, vida ali na Terra? Já parou para pensar sobre essas perguntas? Sim ou não? Não? Então vamos lá, vamos juntos descobrir se a Terra sempre foi assim, bonitinha, desenhadinha, né? Toda cheia de vida. Então nós vamos falar um pouquinho aí, dar um início aí falando sobre a formação da Terra, né? O período que a Terra sofreu aí e veio se transformando. Então, no seu período de transformação, de formação, a Terra não tinha a aparência que ela tem hoje. A Terra ela parecia uma massa derretida, incandescente, né? Muito quente aí, com lavas de vulcões desprendendo vários tipos de gases aí da atmosfera. E aí foi passando por um processo, né? Um processo muito longo. A Terra, onde era incandescente, foi se resfriando e esses vapores de água aí foram se transformando em chuva, que a inundaram. Isso mesmo, que encheram a Terra aí de água. Passou-se mais um período longo, onde as partes sólidas, né, emergiram aí formando camadas externas, né, e sólidas do planeta. Então, foram criando-se camadas diferentes. Bilhões de anos se passaram, então, para que a Terra chegasse à aparência que nós conhecemos hoje e para que nela também apresentasse condições de vida, a qual hoje, né, nós estamos aqui vivinhos da Silva, devido a toda essa transformação e formação. Então, nós vimos aí, então, que a Terra nem sempre foi da forma que ela é. Ela passou aí por um processo de formação e transformação durante anos, né? Bilhões de anos. Então, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura da Terra. A Terra, ela é subdividida em camadas. Que camadas são essas? Nós podemos dizer que são 3 camadas: crosta, manto e núcleo. 3 camadinhas aí. E nós vamos falar um pouquinho sobre essas camadas. Em alguns livros didáticos, se falam sobre crosta, manto externo e manto interno. Núcleo externo e núcleo interno. Mas você precisa saber que existem os 3. Crosta, manto e núcleo. Tá bom? É o principal. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o que é cada parte aí. Então, primeiro aí nós vamos falar um pouquinho sobre a crosta. O que é a crosta, né? Essa camada aí da Terra. A crosta, então, ela tem aproximadamente aí de 30 a 70 quilômetros aí de espessura nas regiões continentais. O que significa? Aonde os continentes estão localizados. E ela tem aí entre 5 a 10 quilômetros sobre os oceanos. Então, se a gente for falar sobre a crosta terrestre, ela é a camada mais superficial aí, né? E é a única camada realmente conhecida, onde realmente nós estamos localizados. É onde nós encontramos os relevos, os seres vivos, né? As rochas e toda a parte aí do solo se encontra na crosta. Depois, quando nós falamos sobre o manto ele está abaixo da crosta, né? É onde nós encontramos, então, 2 camadas, onde se fala que pode ser o manto externo, né? Ou o manto interno, manto superior, né? Que é falado que tem aí, vamos colocar aí, ele está abaixo da crosta, tem aproximadamente 150 quilômetros de espessura, denominado, então, como litosfera, tá? Então, abaixo desse manto superior, nós vamos encontrar também o manto inferior,
que ele é muito maior que o manto superior. Então, manto superior é uma beiradinha, tá bom? Superior a gente fala de maior, mas nesse caso não é bem assim. O manto inferior é muito maior do que o superior, tá? Nele nós vamos encontrar as partes sólidas da rocha derretidas, tá bom? Nós vamos encontrar aí uma temperatura mais elevada, aonde nós vamos encontrar os magmas, né? Aonde fica o magma aí, aonde quando causa aí as erupções dos vulcões, nós vamos conhecer um pouquinho aí, falar sobre a lava, né? É interessante falar, se eu perguntar para você assim, existe diferença entre magma e lava? O que você pode me dizer? Sim ou não? Se fala muito, né, sobre magma, lava, vulcão. Será que existe uma diferença entre essas duas palavrinhas que fazem parte aí do manto? Quando nós falamos sobre magma, nós estamos falando daquilo que está na parte interna, né? Na parte interna do manto, que está lá dentro, lá bem lá no fundo. Quando nós falamos de lava, é o magma que saiu, né? É o magma aí da parte da superfície da Terra, que saiu como erupção do vulcão. É a parte que está para fora. Então, essa é a diferença. O magma é a parte que está dentro da crosta terrestre, é a parte aí que fica lá, né? Bem lá na página de vocês aqui, 193, tem um desenho que dá para mostrar bem aí. O magma ele fica na parte interior, dentro aí do manto, tá bom? E o magma e a lava é aquela parte que sai quando acontece aí as erupções dos vulcões. Então essa é a diferença. Magma, parte interna, e a lava é a parte externa, tá bom? Depois nós vamos ter aí o núcleo, né? Onde nós vamos encontrar então também duas partes, podendo ser o externo, que é o líquido, né, onde nós vamos encontrar também temperaturas bem altas, e também nós podemos encontrar aí o núcleo interno, que é uma parte mais sólida, tá bom? Aí aqui eu coloquei aqui para vocês, ó. Então, crosta é a camada mais sólida de rocha da superfície do planeta, né? Manto é a camada semilíquida de magma ou pedra fundida que se move devido às correntes, né, de convenção aí, a gente pode dizer aí que ela fica lá embaixo e conforme vai se movimentando ela se causa uma erupção. As placas tectônicas, vocês vão aprender isso mais para frente. Núcleo externo é a parte líquida do núcleo, tá? Que se tem aí como composição semelhante ao interno, só que ela tá no formato líquido. E o núcleo interno, ele é o núcleo que está com a parte sólida do centro da Terra. Então, é onde nós encontramos aí ferro, níquel e tem uma temperatura bem elevada. Então, essas são as estruturas, as camadas que fazem parte da formação da Terra. Crosta, manto, núcleo, tá? São essas três. Aí a gente subdivide, né? A crosta, só por crosta. Manto, nós colocamos superior e inferior, né? Alguns livros também falam sobre externo e interno, mas fala-se que o superior é a primeira camada e o inferior é a segunda camada. O inferior é maior do que o superior, tá bom? E o núcleo nós temos a parte externa, que ela está em formato líquido, e interna, que está no formato sólido. Então, são essas camadas que formam a estrutura, então, da Terra. Falando sobre a estrutura da Terra, a gente também fala um pouquinho sobre as camadas da atmosfera, né? Nós falamos aí, ó, olha a Terra ali. Ao redor da Terra existem camadas também. Que camadas são essas? Nós falamos aí sobre a troposfera, que é a camada mais próxima da crosta terrestre, né? A camada aí onde tem um ar que nós utilizamos para nossa respiração. Então, nós vamos encontrar aí na atmosfera elementos como nitrogênio, oxigênio e gás carbônico. É essa parte aqui, ó. A parte mais próxima da Terra. Depois nós vamos falar aí sobre a estratosfera, que é a segunda camada mais próxima da Terra.
Nela nós encontramos o gás, né, ozônio, responsável pela proteção aí dos raios ultravioletas, né, que nós conhecemos como camada de ozônio. A camada de ozônio é formada, então, aí na estratosfera. Depois nós temos aí a mesosfera, que é a camada com alturas aí até 800 quilômetros, né? E a mesosfera é muito caracterizada por ser muito fria. As temperaturas dela oscilam bastante, tá bom? Em negativo, então, menos 100 graus Celsius, então é bem gelado. Nós temos a termosfera, que é a camada atmosférica mais extensa aí, né? Bem alta. O ar ali é escasso e absorve bastante aí a radiação solar, né? Então é um local aí bem quente, a camada mais quente mesmo aí da nossa atmosfera. Quando nós falamos de atmosfera, nós estamos falando de gases, tá? Que compõem aí um espaço. E a exosfera é a camada que está mais longe da Terra, né? E ela é também composta aí por gás hélio e por hidrogênio. Nessa camada não existe gravidade e as partículas vão se desprendendo da Terra com facilidade, tá bom? Nela nós encontramos, então, satélites e os dados, né, telescópios espaciais, ficam todos ali espalhados por ela. Então, ó, nós podemos dizer aí que nós temos 5 camadas que fazem parte, então, da nossa atmosfera. E quando se fala de atmosfera, né, nós sabemos que nós precisamos dela. Por que nós precisamos dessas camadas? Porque é através dela onde nós vamos ter a proteção aí, né, contra os raios ultravioletas, que no caso seria a camada de ozônio. Aí nós vamos ter os gases que nós utilizamos para a nossa respiração, mas também existem outros elementos que nos possibilitam a vida na Terra. Como assim? Assim como a atmosfera é importante e ela tem as suas camadas, é importante se falar também da hidrosfera, da litosfera e da biosfera. Rafa, como assim? A atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra. Hidrosfera, hidro, vem de água. Então, é a camada de água do nosso planeta. Litos, vem de terra, parte sólida, formada por rochas e minerais. E bio significa vida, são os ecossistemas. Então, se a gente for pegar essas palavrinhas e subdividir, então, átomos, né, significa ar. Fera, o que é fera? Vem de esfera, né, da terra, redonda, bonitinha. Então, a atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra. Hidrosfera, camada de água do nosso planeta, camada de água que envolve o nosso planeta. Litosfera é a camada sólida, né, onde vai ter a formação de rochas e minerais. E biosfera é o conjunto de todos esses elementos. Como assim? Atmosfera, hidrosfera, litosfera se juntam, então, para que se possa ter vida. Então, para que se possa dizer que existe vida aqui na Terra, é por causa desses elementos: atmosfera, hidrosfera e litosfera. Aí tem um desenho aqui bem legal que fala assim, ó, biosfera, aonde há vida. Então, para existir vida, eu preciso desses outros elementos. Eu preciso do ar, eu preciso da água e eu preciso da terra. Se eu tiver esses 3 elementos juntos eles formam, então, a biosfera, que é formando, então, o quê? A nossa vida, aonde tem vida na esfera, no nosso planeta. Então, resumindo aqui, né, o nosso conteúdo de hoje, nós estamos falando um pouquinho sobre a formação da Terra. Como que a Terra ela é formada? A Terra nem sempre foi da forma que nós conhecemos ela hoje. Ela passou por um processo de formação, um processo de transformação há bilhões de anos para que ela pudesse ter condição de vida. E dentro dessa formação, nós falamos um pouquinho sobre as estruturas da Terra, sobre crosta, sobre manto e sobre núcleo, né? Alguns livros nós vamos ter lá, eles falam sobre manto externo e interno, que seria superior e inferior. Em alguns livros nós vamos falar sobre núcleo externo e interno, tá bom? Mas você precisa saber que são 3 camadas importantes: crosta, manto e núcleo. Essas 3 camadas aí
São camadinhas importantes aí que fazem parte da nossa estrutura do nosso planeta, tá bom? Aí eu falei para vocês um pouquinho sobre o que é qual, né? O que são essas estruturas. A crosta é onde nós encontramos os relevos, a vida. O manto fica abaixo da crosta ali, podendo ser superior, né, e inferior. O inferior, ele é maior que o superior, aonde vai ter ali a parte líquida, né, do magma aí, aonde quando eles vão se movimentando, fazem erupção de vulcões, que fazem aí sair esse magma se transformando em lava. Depois nós temos o núcleo externo, que é a parte líquida do núcleo, né, onde tem composições semelhantes ao núcleo interno, só que o núcleo interno é a parte sólida. É como se o sólido derretesse, né, mas os elementos fossem o mesmo, só que a gente encontra um em parte sólida e o outro em formação líquida. Onde nós vamos encontrar, então, ferro, níquel e uma temperatura bem elevada. E fora as camadas da Terra, né, crosta, manto e núcleo, é importante, né, para que o planeta possa ter vida, as camadas da atmosfera, que são 5: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Cada uma delas, né, tem as suas condições e as suas características, e ambas são importantes aí para a nossa vida, para a nossa existência. E aí a gente percebeu que, então, não só a estrutura da Terra, não só a atmosfera, são elementos que possibilitam a vida na Terra, mas como a hidrosfera e a litosfera também. E esse conjunto, todo junto, vai formar, então, a biosfera, que é o local onde, então, existe vida. Então, bora lá. Atividade de hoje, página 201, exercício 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. O 5 e o 6 não é para fazer, ok? Esses exercícios é para entregar? Não! Serão corrigidos na próxima aula, dia 28/10. Combinado? Sim? Então, bora lá fazer a atividade. Qualquer dúvida é só me chamar. Obrigado pela atenção. Beijinhos. Daqui a pouco a gente se vê na nossa aula de matemática, Suano. Tchau. Fui.